Chamo a todos. Graças damos ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade de, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Todo-Poderoso, nos encontrarmos nesta Keilah, nesta casa de oração, louvarmos o Senhor. De veras, estamos passando dias difíceis, são dias realmente trabalhosos, e quanto maior o inimigo, mais nós temos que empregar força, dedicarmos ao Senhor, sermos perseverantes. Queremos estar meditando na noite desse dia, e os irmãos já conseguiram ler o tema desta palavra nessa noite: quando nos tornamos povo de Deus. Nós, pelas Escrituras Sagradas, que nós temos que analisar as nossas vidas e como é que nós nos encontramos diante de Deus, e não vamos fazer vista grossa para agradar a nossa carne. Por quê, amados? Se a pessoa quer fazer a vontade dela, para que servir a Deus? Para que estar na igreja? Se você quer viver da sua maneira, viva! Tem toda a liberdade para viver da sua maneira. Afinal, ninguém vai salvar você. Não. E ninguém vai condenar você. Por mais que todo mundo se levante te condenando, você jamais será condenado se você não viver em rebelião contra Deus. Se a pessoa for santa, não tem que lhe condene. Mas se a pessoa for transgressor, não importa em qual denominação ela esteja, não tem que o salve. Não há quem o salve a pessoa que está vivendo debaixo da condenação, da transgressão. Então, por meio das Escrituras, é que eu me autoanaliso todos os dias, revejo a minha própria vida. Todos nós temos que agir assim, porque não significa que as coisas aparentemente estão dando certo, que tudo está certo, que está bom, está tudo bem. Nada está bem quando eu estou sendo guiado pela carne, pelo desejo do coração carnal, quando eu estou guiado pelos olhos, pela cobiça. Mas tudo vai bem quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Como é que nós identificamos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Quando nós passamos a superar as nossas próprias limitações, nós passamos a suportar o que nós não suportávamos, nós passamos a acreditar naquilo que nós não acreditávamos, nós passamos, aleluia, a compartilhar aquilo que nós não conseguimos outrora compartilhar. A gente consegue se humilhar, pedir perdão, como nós não fazíamos antes. Nós temos facilidade em perdoar aquele que nos ofende. Nós priorizamos as coisas de Deus na nossa vida. Tudo isso demonstra que a pessoa está sendo conduzida, guiada pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que essa pessoa não vai cometer erros, uma hora não vai se estressar, mas o santo, que é guiado pelo Espírito do Eterno, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende, e ele trabalha em sua vida para não cometer mais aquele erro. Por quê? Porque ele tem prazer em Deus, em viver em comunhão com o Senhor. O objetivo da pessoa do Kadosh, da pessoa santa, é agradar a Deus, e quando ele ofende a Deus, ele se sente mal,
se sente mal. Não precisa que alguém diga para ele pedir perdão, para ele se arrepender, não. Ele corre atrás de se alinhar com a vontade de Deus. Então nós temos que por que você tem que conhecer a Bíblia? Porque você tem que estudar as Escrituras. Por que todo crente tem que conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Para ele se ver os seus defeitos. Porque o que mais temos dificuldade de ver é os nossos defeitos. Somos ávidos em ver os defeitos dos outros, mas os nossos nós fazemos vista grossa, empurramos com a barriga, e isso nos prejudica. Não vai fazer mal para o irmão os defeitos que eu tenho, não, vai fazer mal para mim, e sou eu que não há quem possa lidar, mudar as minhas falhas, me transformar, me santificar. Isso é algo pessoal, eu tenho que lidar com isso, gemer, chorar, espernear, em busca de forças no Senhor para vencer os obstáculos que a minha natureza velha impõe muitas vezes e quer me amarrar, me enganar, me seduzir. Nós temos que estar com os olhos abertos para isso. Afinal, o pior mentiroso é o que mente para si mesmo. Nós lemos as Escrituras e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, era apenas o quê? Uma cambada de escravos. Não era uma nação, era escravos. Um povo que tinha medo até da liberdade. Muitas pessoas estão na igreja, mas têm medo da liberdade, não querem realmente a liberdade, por isso vivem escravos dos vícios, dos prazeres carnais, os olhos cheios de cobiça, de ganância, de avareza, os olhos cheios de adultério, de fornicação e de tantas outras coisas mais. É idólatra, porque se apega às coisas materiais e as coloca acima de Deus. É uma pessoa que saiu do mundo em parte fisicamente, mas espiritualmente ainda está atrelado, sente medo, pavor, não se sente capaz. Tudo isso são qualidades de um escravo, de uma pessoa que ainda não desfruta da liberdade que Deus nos proporcionou por meio do perdão da obra expiatória do nosso Mashiach e da guarda, da observação, da obediência aos santos mandamentos de Deus. A pessoa que não se interessa em guardar os mandamentos do Senhor, ela vai ser eternamente, ou enquanto viver, um escravo, e não vai desfrutar de toda a bondade, de toda a graça, de todas as bênçãos, de toda a shalom, a plenitude que o Eterno nos oferece. Por mais que ele se esforce, que ele batalhe, que ele trabalhe dia e noite, que ele lute, nunca vai alcançar aquilo que sua alma deseja, porque a nossa carne nos engana, nos faz pensar que o que vai trazer paz para a nossa alma
são as coisas materiais que podem ser conquistadas por qualquer um. Não. O que vai trazer satisfação e plenitude à nossa alma, o que dá sentido à nossa vida, realmente é fazermos a vontade de Deus, é nos alinharmos ao propósito de Deus, é fazer da vontade de Deus a nossa vontade, e desistirmos da nossa própria maneira de viver, de pensar, de se alimentar, de descansar. Nós temos que desistir de nós. Deus arranca o povo de Israel do Egito com mão forte, braço estendido, por meio de sinais e maravilha, humilha os deuses do Egito, e o próprio faraó matando o seu primogênito, para mostrar, não apenas para faraó, mas para os escravos que iam ser libertados, que ele sim merece respeito, merece a honra, merece a glória, merece o temor e merece o nosso amor. Ele sim, ninguém mais merece. Mas o ser humano quer tirar de Deus e dar a si mesmo. O ser humano, após a queda de Adão, quer assumir o lugar de Deus, fazendo as suas próprias escolhas, traçando os seus próprios projetos, estabelecendo as suas próprias metas, esquecendo-se do Todo-Poderoso. E nós sabemos que o mundo de Noé, no qual só ele escapou com sua esposa, seus filhos e suas noras, foi condenado e destruído justamente porque abandonaram a Deus. E como é que nós abandonamos a Deus? Quando nós rejeitamos a sua vontade, ignoramos os seus mandamentos, nós estamos rejeitando a Deus. E a sentença de cada ser humano que rejeita Deus e que vive na sua iniquidade é ser eliminado, destruído, aniquilado, esquecido, como foi o povo, contemporâneos de Noé, como foi também outro exemplo de pessoas que se ensoberbeceram e preferiram viver na rebelião contra Deus, Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra e as demais cidades da Campina que foram aniquiladas por Deus, prova do juízo de Deus. É o que esse mundo está aguardando. E não há um meio de escapar, pegar uma nave espacial e ir para Marte, ou ir para Júpiter, não, ou ir para Saturno, Netuno, ou seja lá qual planeta for, não há como escapar. Porque o próprio céu que conteve foi testemunho das transgressões, e a própria terra será aniquilada. Por isso João diz: haverá novo céu e nova terra, para novas pessoas que nasceram de novo, que desistiram de ser seus próprios deuses, desistiram de ser os seus próprios senhores, desistiram de viver da sua maneira e aceitaram a vontade de Deus em suas vidas. A eternidade não são para meros religiosos, são para verdadeiros adoradores, como disse Yeshua, que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que estão 24 horas por dia preocupados em agradar a Deus. Você deve assim, preocupado em agradar a Deus?
Na hora que você abre um vídeo na internet, você se preocupa se aquilo agrada a Deus ou não. Você pergunta a si mesmo. As palavras que você fala, você examina antes de abrir a sua boca, para não pecar contra Deus. O que você faz com o coração sincero, sem engano, sem interesse. Esse é o papel de quem está aguardando o Mashiach, de quem está esperando eminentemente a vinda do ungido de Deus, da pessoa que está preparada para assumir o reino ao lado do Mashiach Yeshua. Porque, queridos e amados irmãos, lamentavelmente, aqueles que não se encontrarem assim serão enganados, como nós já temos falado para os amados. Então, queridos, nós devemos estar preocupados 24 horas com a vontade de Deus para com a nossa vida e avançando naquilo que satisfaz o Senhor. Por quê? Porque nos consideramos sua propriedade. Somos propriedade de Deus, logo não somos senhores, nossos senhores. Porque tal qual Israel estava preso no Egito, em Mitzrayim, sobre o poder de Faraó, o Eterno os liberta e os leva ao Monte Sinai, para fazer daquela cambada de 6 milhões de pessoas, fazer deles uma nação, um povo. E como é que Deus faz de Israel uma nação, um povo? Dá um nome por meio dos seus mandamentos. Não há como ser povo de Deus se você, se eu, se nós não estivermos dispostos a abraçar os seus mandamentos. Leiamos o texto, Êxodo 19, do verso 1 ao verso 6. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz, verso 5, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois, essa é a primeira vez que o Eterno fala com o povo de uma maneira diferente. Se dirige ao povo, aleluia, dando condição. Existe uma condição para nos tornarmos povo de Deus. Eu aceitei Yeshua, agora sou de Deus. Negativo. Não existe isso. Isso é uma doutrina de raça Satã, doutrina de demônios.
Não há como ser de Deus se você não se dá bem com Deus. E como é que eu não me dou bem com Deus? Quando eu vivo em rebelião, em transgressão consciente. Eu não estou me dando bem com Deus. Quando é que nós nos damos bem com Deus? Quando, mesmo que erramos, mas aceitamos a correção, a repreensão do Eterno, buscamos o arrependimento e nos corrigimos os nossos erros pessoalmente. Essa pessoa está se dando bem com Deus. Porque a pessoa que peca, ou a pessoa que ofende alguém de propósito, cria aquela barreira, a inimizade. Quem ofende alguém de propósito, porque quer fazer o mal à pessoa, perturbar a pessoa, tirar a paz da pessoa, dar prejuízo à pessoa, ele fica indiferente, porque é isso que ele quer no final das contas. Mas quem ofende acidentalmente, a intenção não era aquela, vai lá, pede perdão, não guarda a muralha, não tem diferença, continua a mesma pessoa, porque a intenção não era aquela, né? E não vive um crente morto, frio, que não tem ânimo, que é sempre a mesma pessoa, sem vida, sem inspiração, sem emoção espiritual, porque não está agradando a Deus. Não se preocupa, na realidade, não se preocupa em agradar a Deus. Porque muita gente pensa que agradar a Deus é pregar bonito, cantar bonito, estar no culto aqui. Isso tudo faz parte. Você tem que oferecer o melhor. Mas você serve a Deus na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, é que nós estamos servindo a Deus, separando na nossa vida o santo do profano, o que agrada a Deus daquilo que desagrada a Deus, não dando ouvido à nossa natureza carnal, que nos convida a transgredir os mandamentos de Deus. Existe uma condição, está bem clara, está estabelecida desde o princípio, desde Adão e Havá. Deus fala a condição, eles já pertenciam a Deus, viviam em condição, em comunhão com Deus, mas para manter a comunhão, a santidade que eles já tinham, eles precisavam obedecer, que era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje ela continua aí. Ela continua aí. Deus continua dizendo: olha, não peca, não transgride, porque você certamente morrerá. A mesma sentença paira sobre a vida daqueles que perseveram, que insistem, baseados no seu achismo, porque amam mais as coisas carnais, que abominam e desagrada a Deus, do que aquilo que agrada ao Senhor e que faz bem à sua própria alma. Todos esses terão o seu justo juízo, receberão a paga na medida das suas transgressões, porque o Eterno dará a cada um segundo as suas obras. Não é segundo os teus pensamentos, os meus, não é segundo o meu achismo, não, amado, é segundo aquilo que temos praticado, seja agradando ou desagradando a Deus. Você pode enganar alguém, mas agradar a Deus você não engana. E é com Ele que você vai prestar conta. E vai começar a prestar conta aqui na terra. Começar a prestar conta aqui. Por quê?
porque talvez haja arrependimento. Se o juízo vir sobre a nossa vida por causa da nossa transgressão enquanto nós estamos vivos, talvez nós vamos nos arrepender e ainda haja salvação. Bendito seja o Senhor, né? Feliz é aquele que Deus permite que ele comece a pagar o preço das suas iniquidades aqui, porque talvez ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Se diligentemente, o que é diligentemente? Atenciosamente, com atenção, com perseverança, com cuidado, com zelo, ouvides a minha voz e guardai a minha aliança. O que Deus fala assim? A aliança não é um só mandamento, são todos os mandamentos. E segundo os estudiosos hebraicos, o que Deus fez com Israel ali no Monte Sinai foi um casamento. E a Torá foi um contrato, a ketubá em hebraico, contrato de casamento. Deus estava casando com Israel. E assim como a mulher está sujeita ao seu esposo, a obedecer, está presa pela aliança do seu marido, assim todo o povo de Deus está preso a ele. Aleluia, pela aliança. E tem, aleluia, os santos e os que não são, mas tem que ter prazer em servir a Deus, em guardar os mandamentos, em cumprir Torá, mitzvot, ruquim, aleluia, edut. Tudo isso tem que ser, aleluia, guardado, observado, não como fardo, porque eles não são fardo, são bênção, vida para a nossa alma. E nós saímos de Êxodo 19 para Êxodo 20, que os irmãos conhecem muito bem. As 10 palavras, os 10 pronunciamentos, que a gente conhece como 10 mandamentos. Foi o que Deus deu de cara para o povo. Como se Deus dissesse assim, sem esses aqui, vocês não podem ser meu povo. Isso aqui é o básico. Primeiro, então falou o Eterno a todas estas palavras, dizendo: Ani Adonai, eu sou Adonai, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Fui eu. Você acredita que foi Deus que te tirou do mundo? Você acredita que foi o Eterno que te trouxe até aqui? Eu creio que foi. Eu tenho certeza de toda a minha alma que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Aí ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Que deuses, amados? Como sempre nós falamos, pode ser tua mulher, teu marido, teu filho, teu carro, aleluia, tua sabedoria, tua formosura, tua inteligência, teu pai e tua mãe, qualquer coisa que faça você pecar contra Deus, deliberadamente, conscientemente, é um ídolo. Aquilo que atrapalha servir a Deus é um ídolo. E quem vive nessa situação, vive debaixo de uma unção. Eu sei que algo eu não devo fazer, eu não devo comer, eu não devo praticar, eu vou e pratico conscientemente, é um ídolo.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas. O que é curvar? É você se sujeitar. Acaba se sujeita à prostituição, se sujeita ao adultério, se sujeita à fofoca, se sujeita à calúnia, à difama, se sujeita à ganância, à cobiça, à inveja, ao roubo, se sujeita ao egoísmo, à avareza. E isso se torna Deus, porque em vez de você honrar a Deus, você está desonrando a Deus, colocando aquilo acima de Deus, transgredindo o mandamento de Deus. Por isso que tem tanto crente desgraçado, miserável, enquanto não se arrepender, não se converter, se não se arrepender, não se converter, vai morrer na miséria. E nós temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Eles não podem viver com a gente. Pessoa para viver com você tem que ser santa, mano. Você botar alguém dentro da sua casa tem que ser santa. Conversei com o irmão aí a respeito disso já. Quer conviver com o santo, tem que ser santo, zeloso com a sua vida. Esqueça da vida dos outros, deixe de especular a vida dos outros, cuide da sua. Porque tem camarada que não dá conta nem da vida dele, está preocupado, querendo saber da vida alheia. Pelo amor do eterno, amado. Nem te curvará a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem é que odeia? Quem não faz a vontade de Deus. Quem não guarda os mandamentos de Deus, odeia Deus, não importa se está dentro da igreja, se está no mundo. Pior que está dentro da igreja. Então é tempo de você que sabe que está errado, cada um de nós, nos esforçarmos para alinhar os nossos caminhos na presença de Deus. Ainda mais agora, né? Yeshua está na iminência de voltar, o anticristo está na iminência de se manifestar. E muita gente está pensando que vai ter muito tempo de vida, não é bem bom. Não estou dizendo para você abandonar seu trabalho, estudo, ou seja lá o que você está fazendo, não, porque isso não atrapalha ninguém servir a Deus. Não tem povo mais estudioso do que o povo judeu, mas são servos de Deus que guardam a Torá e que estão aguardando o Mashiach Yeshua, o retorno do prometido. Deus vinga, Deus cobra a iniquidade até nos filhos, se seguir o exemplo dos pais. Verso 6: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Lembro-me aqui do texto que Yeshua falou isso, Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vai estar falando em nome do Pai. A gente foi examinar, a grande maioria do que Yeshua falou está tudo no Antigo Testamento, ele só repete. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. O camarada sai dizendo que é crente, falando todo tipo de imundície, comendo todo tipo de imundície, transgredindo o sábado, sentado na roda dos escarnecedores,
pelo amor do Eterno, amado. É hora de amadurecer, é hora de se converter, é hora de nos achegarmos a Deus, para que Ele se achegue a nós outros. É tempo de buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Bendito seja o seu nome para sempre. Lembre-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhareis e fareis toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o separou como santo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não importa quem sua mãe seja, quem seu pai seja, eles têm fé ou não, respeite, honre. Não siga os seus conselhos, porque eles não têm conselho para dar. Nem todos os crentes têm conselho para dar. Imagine um pai e mãe que não serve a Deus, não tem conselho para dar. Seus conselhos, todos eles são carnais, baseado no sistema mundano e pagão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tira o olho que é alheio, vai pagar o preço por aquilo que é seu. E se você já tem, valorize o que você tem. É assim que devemos fazer. Isso é agradável a Deus. O que Deus entregou para Israel, assim logo de cara. É o que vocês têm que fazer. E vamos fazer os mandamentos com excelência. Com excelência. Obedecer com excelência. E esquece essa coisa de estar buscando base para continuar pecando, desobedecendo, transgredindo. O nosso papel é sim, sim, não, não. Isso é o que a gente deve fazer. Ah, mas pastor, eu mando na minha vida. Tudo bem. Se você manda na sua vida, o que você está fazendo aqui? Aqui é um lugar para quem quer deixar de mandar na sua vida. Aqui é Deus que tem que mandar na nossa vida. Ele que é o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso Pai, o nosso Deus. Sim ou não? Se você quer continuar mandando na sua vida, você está no lugar errado. O lugar mais errado da terra para você estar é neste lugar. Esse lugar é para quem quer desistir de quebrar a cara, está cansado, que admite, aleluia, que é um fracassado, que é pecador, que é miserável e que precisa de Deus, que quer fazer realmente desculpar, que quer cortar todos os seus laços com o mundo.
todos, laços carnais, laços espirituais, laços familiares, todos. Deus tirou o povo do Egito e levou bem para longe do Egito. Bem para longe. E assim, nós temos que ir bem para longe do Egito, no nosso homem interior. Viver imerso no reino, desfrutando do reino. Yeshua disse que o reino estava dentro da onde? De nós. Cadê o reino de Deus na sua vida? Manifeste. Vamos manifestar o reino de Deus que está na nossa vida. João capítulo de número 14, verso 23. Yeshua respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos dele morada. Tem pouca gente que ama a Deus, tem pouca gente que guarda os mandamentos de Deus. Pouco crente que faz isso. Baseado nas Escrituras, se Yeshua voltar agora, pouquíssima gente porque são desobedientes à palavra de Deus, não manifestam os frutos do Espírito, mas os frutos da carne vistos até nas palavras. Não precisa nem ter visão, nem ser espiritual para ver a manifestação da carne. Lamentável, amado. Nós temos que nos preocupar, isso tem que nos incomodar. A nossa vida espiritual tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar. Nós vemos uma cambada de crentes interesseiros, verdadeiros parasitas, que não estão nada preocupados com a vida eterna, mas que vão se arrepender se não se converter muito em breve. Quem me ama? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Dá dó, dá pena da maioria dos crentes de hoje. Mas é o que eles querem. É o que eles querem. Que na fonte que eu bebo, que a pastora bebe, que os outros santos bebem, todos podem beber. O negócio é que a falsidade, o fingimento, a hipocrisia que carregam faz o eterno
ter ânsia de vômito, ter náusea dessas pessoas. As suas orações não são ouvidas. Que se a pessoa transgride o mandamento sabendo e passa tempo na transgressão, a palavra diz, as suas orações não são ouvidas. Não adianta pedir bênção, não adianta pedir isso, só a única coisa que Deus ouve é se ele se arrepender e pedir perdão. Aí Deus ouve. Daí, depois do perdão para frente, a conversa é outra. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, não adianta nós pedirmos uma coisa para Deus e vivermos uma vida diferente daquilo que queremos. Se nós quisermos bênção, só a maneira de viver abençoado, e nós vivemos debaixo da autoridade de Deus. E para viver debaixo da autoridade de Deus, eu tenho que me esforçar diariamente para obedecer o que Deus manda. No que se diz respeito ao próximo, no que se diz respeito a Deus, no que se diz respeito à alimentação, no que se diz respeito ao sábado, no que se diz respeito à própria natureza, E tem mandamento para o passarinho. A gente não pode pegar o passarinho, a mãe e o passarinho. Tem que pegar os filhos e deixar a mãe embora. É mandamento de Deus. Não é nada, porque Deus quer tudo isso. Mesma coisa, parece que eu estou vendo a serpente falando para Eva. Foi assim que Deus falou: não comerás de todas as árvores, das frutas das árvores que está no jardim. E nós, quantas das vezes temos dado ouvido ao inimigo de nossa alma, para satisfazer a miserável da nossa carne. Passa 30, 40 anos, 50, vivendo uma vida de miséria, porque quer, merece, é digno, e não vai parar por aí. Se não se converter, vai para o lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Não estou falando de vida de miséria, é porque o camarada não tem condição, não. É porque a pessoa pode não ter condição, mas pode ser abençoada espiritualmente. Um vaso de bênção para ajudar os outros a crescer espiritual, para aconselhar, para interceder, para somar, para alegrar os corações, para levar vida. Isso, rica financeiramente, mas a pessoa chama ela de pobre, miserável, desgraçada. E pode ter alguém que é pobre financeiramente, mas rico, feliz e abençoado espiritualmente. O camarada nenhuma das duas coisas é crente, não tem nada financeiramente e nem espiritualmente. Isso é um demoniado. Uma pessoa dessa vive cheio de demônio, tem que fazer um concerto com Deus rapidão, porque não tem condição, amado, não tem condição. Olhando para as Escrituras, não há condição, não tem como se encaixar. É miséria, desgraça, porque quer. E Deus não se agrada disso, e não pode ficar no meio dos santos. É uma mancha, é uma maldição que atrapalha os outros. Que o Mashiach tenha misericórdia de nós, que o Mashiach faça cada um de nós ver os nossos pecados, que o Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, tenha misericórdia de nós e faça-nos ver os nossos pecados, abra os nossos olhos para os nossos pecados, para nós nos convertermos enquanto há tempo, porque aquele que tem
mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Quem disse isso foi quem? O Rabi Yeshua. Então, se você não crescer, zelar o que você tem das suas amizades, da sua congregação, do pastor, da pastora, dos irmãos, não zelar, você que tem mulher, não zelar da sua mulher, não zelar dos seus bens com amor, vai ser tirado. Vai ser tirado e vai ser dado ao outro. É assim que Deus faz. Faz comigo, faz com você, faz com qualquer um que não zele, que não cuide, que não se esforce, aleluia, para zelar, honrando a Deus, porque quando nós zelamos daquilo que Deus nos deu, zelamos da nossa amizade, zelamos da nossa comunhão com os irmãos, zelamos, aleluia, dos bens materiais que Deus tem nos dado, nos esforçamos para pôr em primeiro lugar a vontade do Senhor, vai ser tirado, vai ser tomado, até o que temos vai ser tirado de nós. Foi isso que aconteceu na parábola dos talentos. Dos talentos. Se você é o tipo do crente que só trabalha para a barriga, só trabalha para o material, tua intenção, vai te ferrar, vai te dar mal, vai te arrebentar, com licença da palavra, vai te arrebentar, vai, não dá outra, porque de Deus ninguém zomba, de Deus não se zomba. Colheu, plantou, vai colher. Aquele que planta na carne colherá corrupção e morte, mas o que semeia no Espírito colherá vida e paz. E é no Espírito que eu quero cada dia me esforçar para semear. Tem hora que a amargura, a raiva que entrar no meu coração por causa de atitudes ímpias de crente, mas eu sei que eu não sou juiz de ninguém, O Espírito me faz ver, perceber, entender que essas pessoas escolheram ser miseráveis. Porque se você tem mais de 3 anos de crente e vive na transgressão do pecado, é porque você quer viver na miséria, e não sei nem o que ele está fazendo no meio daqueles que querem viver na bênção. Pastor, eu não quero viver na miséria. Quer, porque vive como ímpio, procede como ímpio, age como ímpio, pensa como ímpio, deseja como ímpio. Como é que não quer viver na miséria? Se quer viver na bênção, tem que deixar as coisas de ímpio, as coisas do passado. Shaul fala que aquele que verdadeiramente está no Mashiach, o que aconteceu? Ele, o que ele é? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo, não foi só a metade, 10%, tudo se fez novo. Eu não aceito o jugo do pecado sobre a minha vida. Não admito que o inimigo, que a carne me governe, porque eu aceito Deus como meu Senhor, para mandar no meu espírito, na minha carne, na minha vida, na minha família, no meu casamento. Eu aceito o senhorio do meu Deus, aleluia, em nome do Mashiach, sobre toda a área da minha vida, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde. Eu entrego nas mãos do Senhor. Eu aceito as ordens de Deus. Se você quer viver na bênção, você tem que fazer assim. Tem que desistir de tudo o que é eu e deixar Deus ser na sua vida. Não é fácil. Mas nada é fácil nesse mundo. Quero ver qual é a coisa que é fácil.
Tudo é desafio, tudo é luta, tudo é peleja, tudo tem um preço a pagar. E se tudo na vida tem que pagar um preço, eu prefiro pagar um preço, aleluia, para o meu Deus, que me garante não só apenas uma vida próspera, bem-sucedida aqui na terra, como Olam Rabá, a vida eterna no mundo vindouro. Agora, se você quer pagar o preço pelas coisas materiais, você não precisa de estar servindo a Deus, atrapalhando aqueles que querem servir a Deus porque querem alcançar a vida eterna. Você não precisa estar congregando, não precisa estar na igreja, não precisa estar atrapalhando os outros, né? Não precisa nada. Ganhar dinheiro, ter sucesso na vida mundana, entre aspas, não precisa de Deus diretamente, não precisa guardar mandamento, está aguentando o pastor chato, está ali exaltando, não precisa, amado. Agora, se tua intenção é o Olam Rabá, a vida eterna, é ressuscitar na primeira ressurreição, é viver como eterno no Gan Eden, no jardim do Éden, aí precisa guardar o mandamento, precisa deixar de ser senhor de si, precisa examinar, aleluia, o que é santo, o que é profano em toda a área da vida, tem que medir as palavras, porque somos representantes de Deus. Tem irmão que eu estou com ele já, o irmão que fala cada coisa que eu me envergonho, xinga o nome do diabo, diz isso, diz aquilo, amado, que falta de vergonha na cara, xinga palavrão, fala coisa absurda, não tem vergonha de estar manchando o nome de Deus com atitudes dessa maneira. Eu não vou dizer que isso aconteça aqui agora, mas anos, amado, amo a pessoa cometendo essas coisas, pelo amor do eterno. Vamos nos converter, queridos. Eu quero me converter cada dia, e eu preciso me converter, e pretendo me converter. Como as pessoas não conseguem ver os seus erros, eu fico assim, não entendo. Parece que o Deus desse mundo cegou eles. Baruch Hashem, que ainda estamos vivos, e se estamos vivos, temos a oportunidade, a grande oportunidade de mudar essa realidade. A partir de hoje, mude a sua vida, saia da mesa dos demônios, selecione as coisas que você ouve, come, os dias, é santo, é Deus que exige. Tem cuidado com o que entra no teu ouvido, com o que entra nos teus olhos, com o que entra na tua boca e com o que sai. Tenha cuidado onde tu põe o teu pé, porque os olhos do Senhor procuram, não são os pecadores, os rebeldes da terra, não, os fiéis. Oh, aleluia! Louvado seja. São os fiéis, os que estão preocupados em zelar o nome dele, né? Os que estão preocupados em encher a barriga, né? Os que estão preocupados em ter uma casa para morar, um carro, uma moto, dinheiro no bolso, não é não. É os que guardam os mandamentos, os que se preocupam com o nome que está sobre a sua vida, que vigia para não trazer mancha para o nome do Eterno. São poucos hoje que se preocupam com isso. Bendito seja o nome do Senhor.
O Eterno, na pessoa do Mashiach, que é rico em misericórdia e bondade, continua nos dando forças para atravessarmos os últimos segundos, ou milésimos de segundo do relógio do Eterno. Se você é uma pessoa que orava, ore mais. Que lê a Bíblia, leia mais. Se você é uma pessoa que não ora, comece a orar, porque senão você vai chorar amargamente amanhã ou depois, porque os testes e as provas amargas e dolorosas virão, e não adianta vir correndo para pastor, para pastora, né? Porque nós não podemos dar jeito na vida de ninguém. Tempo de se preparar hoje. Nós sabemos que está vindo. Então esteja pronto, esteja preparado, esteja percebido, esteja vigilante, esteja com as vestes brancas e alvejadas na obediência da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Santo de Israel, Avinu Shabbat, bendito seja o teu grandioso nome para sempre. Ajude-nos, Senhor, é tudo que pedimos a ti. Ajude-nos a ver os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, porque sem vermos, Pai, não poderemos nos concentrar. E quando nós vermos, percebermos, ajuda-nos, aleluia, a nos corrigir, a nos consertar. Dá-nos um coração arrependido, Senhor, um coração mais sincero, um espírito reto, como desse a Davi, teu servo. Em nome do Mashiach Yeshua, Senhor. Não sabemos quanto tempo temos, se partiremos antes do Senhor voltar, ou se estaremos aqui quando o Senhor voltar. Todavia, queremos estar, queremos que o Senhor esteja conosco, e para que o Senhor esteja conosco, precisamos estar kadosh, precisamos estar santos, Senhor. Ajuda-nos, dê-nos prazer nos teus mandamentos, prazer na tua lei, prazer naquilo que te agrada, Pai. No nome do Mashiach Yeshua, o Todo-Poderoso, eu te peço essas bênçãos para toda esta comunidade, para todos aqueles que estão na terra, estão fazendo o Teshuvah, Senhor. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.